Olá, pessoal. Vamos continuar com os movimentos. A gente vai avançando. Na aula passada, a gente estudou, né, o movimento uniforme. Agora a gente vai estudar o movimento uniformemente variado. Você lembra que o movimento uniforme, a velocidade era dita constante. Agora não, pessoal. A velocidade vai mudar. Ou a velocidade vai aumentar, ou a velocidade vai diminuir. Ou seja, imagina que você está dentro de um ônibus, certo? E o ônibus freia. Você sente aquele solavanco. Ou você está dentro de um ônibus e ele acelera. Você sente aquele solavanco também. Ou seja, essa velocidade nossa agora ela é perturbada por aceleração. Existe aceleração. Ou uma aceleração negativa, que faz o ônibus parar, que a gente chama de freio, né? Ou uma aceleração positiva, que faz o ônibus aumentar a velocidade, né? Que a gente chama de acelerador, né? Então a nossa velocidade agora muda com o tempo. Aí esse movimento em que a velocidade muda, pessoal, é conhecido como movimento uniformemente variado. A sigla dele é em movimento uniformemente variado. Às vezes você pode conhecer como movimento MRV também, tá? Movimento retilíneo uniformemente variado. Em geral vai ser isso daqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Preste bastante atenção no que eu vou dizer, tá bom? Tenta responder esse exercício aqui, tá? Para vocês responderem, beleza? Vamos lá para o que interessa, certo? Primeiro de tudo, vocês viram que eu falei para vocês que a velocidade muda por conta da existência de uma aceleração, certo? O que é aceleração, então? A aceleração, pessoal, está sempre associada com a mudança da velocidade no tempo. É o tanto que a velocidade vai mudar no tempo. Lembra que a gente viu velocidade? Velocidade era o tanto que a posição, o tanto que a sua localização, o seu espaço muda no tempo. Agora a gente vai ver como que a velocidade muda no tempo. Então a aceleração, ela vai ser o tanto que a velocidade vai alterar no intervalo de tempo, tá certo? Imagina o seguinte, ó, você tem um carro, né? E agora ele está a 90 km por hora, certo? Depois ele passa para 108 km por hora. Então aqui, ó, tem um marco zero, né? Aqui o nosso referencial. No instante T1, você está olhando o relógio, seja lá 3 horas da tarde, certo? Não, 3 é um segundo. Né? Imagina que aqui é um instante T1. Ele está com essa velocidade inicial. Depois, no instante T2, ele vai ter essa velocidade V2, né? Que é de 108 km por hora. Então, no instante T1, essa é a velocidade V1. No instante T2, velocidade V2. Qual que é a variação da velocidade dele? É sempre a final menos a inicial. Qual que é a variação do tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. Aqui a gente chamou de T2, né? Menos T1. O que é a aceleração escalar média? É o tanto que a velocidade mudou no tempo. Delta V, V2 menos V1, delta T, que está aqui embaixo, né? T2 menos T1. Lembra da fórmula da velocidade? Delta S sobre delta T. Então, o que é a posição final menos a posição inicial. Dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Aí teve aquela jogadinha que todo tempo inicial é zero, então esse SI passa a ser S0. A gente não usa mais o S e o T continua sendo só o T. A gente faz aquele jogatilho para achar a função horária, né? S igual a S0 mais VT. Isso era para a posição. Agora vai ter o equivalente para isso daí, só que agora a gente vai usar a velocidade no lugar da posição. Por quê? A aceleração ela diz respeito ao tanto que a velocidade muda. Lembra que para acelerar o carro você tem que pisar no acelerador. Você está 80, quer ir para 100, você tem que pisar no acelerador. Você está a 100, quer ir para 80, você tem que pisar no desacelerador. O que é o desacelerador? É o freio, certo? Então toda vez que você quer mudar a velocidade, você tem que usar a aceleração, tá certo? E aí, pessoal, então, ó, se a velocidade inicial dele era 90 km por hora, né? Se a gente dividir, lembra? Por 3,6, vai dar 25 metros por segundo. 108 km por hora, dividindo também por 3,6, vai dar 30 metros por segundo. A diferença dessas velocidades era de 25, foi para 30, variou quanto? 5, certo? Subiu 5. Ele falou que nesse intervalo de tempo aqui, ó, o intervalo, ó, podemos afirmar que a velocidade do carro aumentou 18 km por hora em 1 segundo.
em 1 segundo. Não importa que horas que era aqui, que horas aqui. Eu sei que a diferença entre isso aqui é o quê? 1 segundo. Passou 1 segundo daqui para cá. Então, meu ΔT, não sei quem é T2, não sei quem é T1, mas eu sei que passou 1 segundo, certo? 5 dividido por 1, 5 metros por segundo ao quadrado. Por que aparece metros por segundo ao quadrado? Porque eu não estou dividindo velocidade, que é em metros por segundo, por tempo, que está em segundos. Lembra de divisão de fração? Conserva o primeiro termo, que é metro por segundo, e multiplica pelo inverso do segundo. Aqui não tem o segundo? O inverso do segundo é 1 sobre segundo. Metro vezes 1, metro. Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Por isso que a aceleração sempre tem unidade de metro por segundo ao quadrado, tá bom? Não esquece disso. Nunca esquece a unidade. Dividir velocidade pelo tempo, a unidade vai ser metro por segundo ao quadrado. Mas pode ser outras unidades também. Pode ser metro por segundo ao quadrado, pode ser centímetro por segundo ao quadrado, pode ser quilômetro por hora ao quadrado. Sempre que você tiver distância por tempo ao quadrado, isso aqui remete a quê? A aceleração. Unidade, né, de medida de tempo ao quadrado, tá bom? Beleza? Aqui, então, a aceleração é o tanto que a velocidade muda no tempo. Certo? É uma medida de como que a velocidade está mudando. A aceleração é responsável por alterar a velocidade dos corpos. Vamos seguindo aqui. Aí tem a aceleração escalar instantânea. A gente sabe que quando um carro está numa pista andando, né, ele não tem uma aceleração constante. Ele acelera mais, acelera menos que em alguns momentos. Então, o que faz sentido falar quando a gente observa coisas reais é a aceleração instantânea, né? Lógico que ela é um pouco mais difícil de se calcular. A gente vai ficar preso a isso daqui. Dá uma lidinha, é importante você saber. Isso daqui, pessoal, é muito importante porque cai no Enem. Movimento acelerado, movimento retardado. Você está indo para frente ou para trás, mas o módulo da sua velocidade aumenta, o movimento é acelerado. O que é o módulo, professor? Imagina que você está a menos 5. Você está andando de ré, certo? Em relação ao seu referencial. Seu referencial está aqui. Você está indo para a esquerda, suas velocidades têm que ser negativas. Você está a menos 5 km por hora, certo? Passa para menos 10 km por hora, tem que ver. Módulo da velocidade, né? Módulo da velocidade. O módulo de menos 5 esse aqui é o quê? Mais 5. Módulo de menos 10 é mais 10. Menos 5, de 5 para 10 aumentou ou diminuiu? Aumentou, professor. Então, o módulo da velocidade aumentou. O movimento é o quê? Acelerado. Lembra que calcular o módulo é só tirar o sinal, tá bom? Aí você está no outro caso aqui. Você está indo para frente, certo? Você está indo para frente. Ah, peraí. Deixa eu mudar aqui. Então, o módulo de 5, menos 5 é mais 5. O módulo de menos 10 é mais 10. De mais 5 para mais 10 aumentou. Então, ele é acelerado. Movimento acelerado. Agora aqui, ó. Deixa eu apagar esse sinalzinho aqui. Esse aqui é outra situação. Aqui, ó. Imagina que eu estou indo para frente agora a 5 metros por segundo. E aí eu passo para 10 metros por segundo a velocidade. Ou 5 km por hora, passo para 10 km por hora. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então o movimento é o quê? Acelerado. Então se eu estou indo para trás, a velocidade aumenta. Se eu estou indo para frente e a velocidade aumenta, ele é o quê? Acelerado. O contrário, ele é o quê? Retardado. Ele é freado. Imagina que você está dando ré. Então, apesar de você estar indo para trás a menos 5 km por hora, você passa para menos 1 km por hora porque você freou. Módulo de menos 5 é 5. Módulo de menos 1 é 1. Menos 5, de 5 para 1, diminuiu. Ou seja, quando a velocidade está diminuindo, né, em módulo, o movimento é o quê? Retardado. Mesmo caso aqui, você está indo para frente a 5 km por hora, você freia, passa para 1, diminuiu, certo? Então, o movimento é o quê? Retardado. Ou seja, diminuiu, aumentou, a aceleração está ajudando o movimento, é acelerado. A aceleração está dificultando o movimento, ele é retardado, tá bom? Pensa sempre assim. Então imagina, você tem um carro aqui, ó, nos instantes 0, 1, 2, 3, 4, 5. Estava 80, foi para 70, certo? 60, 50, 40, 30. É um movimento acelerado ou retardado? Retardado. À medida que o tempo está passando, o que acontece com a velocidade? Está
está diminuindo. Então você tem uma aceleração que está atrapalhando a velocidade, ela está freando, certo? Beleza? Ok? Vamos continuar aqui. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Um veículo parte do repouso e ao fim de 4 segundos sua velocidade é de 20 metros por segundo. Então, se você pensar que no instante igual a zero, né, no instante inicial igual a zero, qual que era a velocidade dele? Zero, né? Parte do repouso. A velocidade inicial, então, ó, é zero. Está no repouso, parte do repouso, está parado. Então, a velocidade inicial é zero. Depois de 4 segundos, então o tempo final, quanto? 4 segundos. Qual que vai ser a velocidade dele? Velocidade final, 20 metros por segundo. Bom, já peguei os dados aqui do problema. Metros por segundo. Qual a aceleração escalar média do veículo nesse intervalo de tempo? Lembra, aceleração é o quê? Δv sobre Δt. É o tanto que a velocidade muda no tempo. Tanto que a velocidade mudou. Era 20, era 0 e passou a ser 20. Então mudou quanto? 20. 20 menos 0. Coloca o 20 aqui no lugar da velocidade. Em quanto tempo que isso aconteceu? Era 0 até 4 segundos. Então passou quanto tempo? 4 segundos. 20 dividido por 4, 5. 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Olha esse exercício 2. Uma locomotiva carregada de minério parte da estação e tem sua velocidade em função do tempo indicado ao lado. Então, está passando o tempo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos. E essa é a velocidade, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. O que está acontecendo com a velocidade? Ela está o quê? Aumentando. É um movimento acelerado ou retardado? Acelerado. Pede-se a velocidade inicial da locomotiva. O que é velocidade inicial? É a velocidade que ele tinha no instante inicial. Qual que é o instante inicial? 0. Qual que é a velocidade que ele tinha? 3 metros por segundo. Está aqui, V0, 3 metros por segundo. A aceleração escalar média da locomotiva é entre 1 e 5 segundos. Então, peraí, entre 1 e 5 segundos, eu sei que a aceleração escalar média é ΔV sobre ΔT. Entre 1 e 5 segundos, qual que é a velocidade dela? 13, né? Eu quero saber entre 1 e 5 segundos. Em 5 segundos, a velocidade é 13. Em 1 segundo é 5. Então, é 13 menos 5. 5 menos 1. É o intervalo de tempo que passou. De 1 segundo até 5 tem o quê? 4 segundos, né? 5 menos 13 menos 5 dá quanto? 8. 8. 5 menos 1, 4. 8 dividido por 4 dá quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Facinho, pessoal. A classificação do movimento em acelerado ou retardado. À medida que o tempo aumenta, o que acontece com o módulo da velocidade? A velocidade está sempre aumentando. Então, é um movimento o quê? Acelerado. Porque o módulo da velocidade cresce. Vamos fazer esses exercícios aí, ó, né? Para depois mandar para o professor Maio. Beleza? Assista o próximo vídeo.